Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do Santos, que tem algumas polêmicas aí, né? Sobre a venda do Lucas Meirelles. Muita gente achando que o valor é baixo, outras tantas pessoas achando que a venda é boa. Vamos fazer um comparativo aqui da venda do Flamengo hoje do Matheus Gonçalves com a venda do Lucas Meirelles. Será que é tão ruim assim os valores? Tá no mercado? Não tá? Os valores? Vamos falar sobre isso e também sobre o mercado da bola. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha, vamos falar de Santos. E tá o hype também no vídeo, hein? Ó, uma polêmica que tá pegando no dia de hoje aí no Santos é a venda do Lucas Meirelles, que foi confirmada. A gente já tinha falado aqui no canal, né, da proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E hoje o Santos bateu o martelo da venda do Lucas Meirelles, tá? Que é o seguinte, o Lucas Meirelles, ele foi vendido pelo valor de 12 milhões de euros, tá? Para o Shakhtar. Então, muita gente tá falando que é pouco, porque ele é um jovem ainda de 18 anos, né, etc. Mas vamos aqui ver como é que ficou a negociação. Ó. O Santos aceitou a proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo atacante Lucas Meirelles e vai receber 12 milhões de euros, que dá cerca de 76 milhões de reais, na negociação. O centroavante já está no país ucraniano e o Peixe acerta os últimos detalhes para oficializar a venda. O clube estuda se vai ficar com 15% de uma mais-valia em uma futura venda ou de direitos econômicos. Luca, inclusive, foi convocado pela seleção sub-20, né? Para a última preparação da equipe do técnico Ramon Menezes antes da Copa do Mundo da categoria que vai acontecer no Chile, dos dias 27 de setembro a 19 de outubro. Ainda como jogador do Santos, ele foi chamado para um período de treinos em Atibaia com a seleção sub-20, tá? Então, o Lucas Meirelles, ele renovou o contrato com o Santos até 2029 e foi artilheiro na base, realmente, sub-17, sub-20, qualquer sub que você pensar que ele vem trabalhando no Santos, ele já foi artilheiro, fez gols, jogava bem, uma promessa, né? Inclusive, o Santos teve sondagens de Ajax, Atalanta da Itália e o Basel da Suíça pelo Lucas Meirelles. E ele novamente foi artilheiro do sub-20, né? No profissional, e depois foi integrado ao profissional do Santos. Então, cara, o Lucas Meirelles, na base, ele deitou e rolou, né? De 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, ele fez bastante gols realmente na base do Santos. Só que no profissional ele nunca teve oportunidades, poucas. Algumas que ele entrou não foi tão bem, tem que ser dito isso, que né, o Lucas Meirelles, não é que ele teve muitas oportunidades, mas é que ele teve também, ele não chamou atenção assim para que um treinador desse mais oportunidades para ele. Merece, lógico que merece. Os meninos da Vila sempre tem que ter chance no Santos. Mas não é todos também que vão vingar. Você não tem uma certeza se o Lucas Meirelles vai ser um grande jogador ou não. Na base é uma coisa, no profissional é outra coisa. Só que o Santos então fecha a venda do Lucas Meirelles, 12 milhões de euros, mais 15% de uma futura venda. Tá fechada a negociação. Já está na Ucrânia, vai conversar com o clube lá, vai assinar, fazer exames e o Santos então fecha a parte burocrática para dar o ok, o sim para a negociação. Beleza? Então, o Santos fica com esses 76 milhões de reais já nos cofres. Aí, o que tá pegando que o torcedor tem razão é que o Santos tem uma dívida astronômica, o Santos que vende a janta para almoçar no dia seguinte, né? Para pagar salário dos jogadores, que tem jogadores que ganham muito aí, como Tiquinho, como Neymar, como Guilherme, como Tomás Rincon, João Schmidt, etc. Zé Rafael, você tem que pagar o salário dos caras e a folha do Santos está inchada, exagerada. E aí o pessoal fala: o Santos vai vender o Lucas Meirelles para pagar salário do jogador que está aí, que não produz. Isso é um fato, isso é verdade. Tem toda a razão. Só que, por outro lado,
o Santos não sabe se mais para frente o Lucas Meirelles vai ter uma proposta melhor. Se ele vai chegar a jogar realmente, se ele vai fazer alguma coisa no time principal, para que o Santos possa vender ele por, sei lá, 20, 30 milhões. Para que isso aconteça, ele tem que arrebentar no Santos, no principal. Tem que fazer gols, tem que jogar bem, mas isso não acontece hoje e não é uma certeza que vai acontecer no futuro. Então o Santos está pegando 12 milhões de euros por um jogador de 18 anos. Eu quero fazer uma comparação aqui com a venda que o Flamengo acabou de fazer. O Flamengo acabou de vender um meio atacante também, promissor, também joga na seleção sub-20, que o Santos tentou contratar, inclusive do Flamengo, o Matheus Gonçalves, meio atacante, joga de camisa 10 e meio atacante de lado esquerdo, lado direito, craque, habilidoso, e o Flamengo oficializou a venda dele hoje, ó. O Matheus Gonçalves, o CSK da Rússia, ele tinha praticamente acertado com o Flamengo a compra do Matheus Gonçalves por 7 milhões de euros por 70% do jogador. Inclusive, com direito à troca de documentos. Estava tudo certo entre o Flamengo e o CSK. Só que daí, em cima da hora, o Al-Ali entrou na parada e deu um chapéu nos russos e vai pagar 9 milhões de euros ao Flamengo, mais um bônus. E tá tudo certo, a negociação foi fechada. O Matheus Gonçalves está se despedindo do Flamengo, já disse adeus, certo? Então vamos lá. O Flamengo vendeu o Matheus Gonçalves, que joga na seleção, que hoje os jogadores do Flamengo são muito mais valorizados do que o do Santos. O Flamengo vende muito melhor do que o Santos, porque o Flamengo não precisa de dinheiro. Então ele pode trabalhar melhor a negociação. Entendeu? Então o Flamengo vende o Matheus Gonçalves por 9 milhões de euros. O jogador que hoje está na frente do Lucas Meirelles. Joga até no time principal do Flamengo. Teve várias oportunidades. Fez gol, inclusive, vi um golaço que ele fez algumas semanas atrás, um gol que ele fez no Maracanã. Quer dizer, então é um cara que está mais acima. E o Flamengo vendeu por 9 milhões de euros. Você entendeu? Então o Santos está vendendo o Lucas Meirelles por 12. Aí é aquilo que eu quero argumentar com vocês e ver a opinião. Vocês acham, então, que o Santos vendeu mal? Porque está vendendo um jogador que nunca jogou praticamente no time principal por 12 milhões de euros. E o Flamengo tem um que já jogou, teve oportunidades, é craque de bola, o Matheus Gonçalves, por 9 de euros para o Al-Ali. Entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar. Hoje, jogadores do Palmeiras, do Flamengo, desses times, os jovens da base, valem mais do que os do Santos, porque eles têm mais oportunidades e, além disso, eles têm mais frequência de serem aproveitados na base, com o Abel Ferreira, né, com o próprio Felipe Luiz. O Santos hoje não acontece isso. O Lucas Meirelles não foi aproveitado quase nenhum jogo pelo Santos. Então não dá para você falar que o jogador é uma certeza. Ah, que daqui 1 ano, 2 anos, o Santos vai vender por 20 milhões de euros. Não é uma certeza. Então o Santos, como é um clube quebrado, falido, precisa de dinheiro, o Santos aceitou a proposta. Agora, você vai falar que está errado? Pode ser que esteja. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não esteja. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque um clube que está quebrado, precisando de dinheiro, não pode deixar, né, a oportunidade passar na porta e você não abraçar, entendeu? Então você vai deixar, né, a chance de vender e depois, se não acontece, mais para frente, aí o Santos perde uma proposta de 12 milhões de euros mais 15% na futura venda, entendeu? Agora, o Matheus Gonçalves, o Flamengo fechou por 9 milhões de euros, que dá 50 milhões de reais. Então, quer dizer, não sei se a venda é tão ruim assim. Eu acho que, lógico, o torcedor gostaria de ver o Lucas Meirelles jogar como centroavante do Santos, para ver se ele tem essa categoria realmente, se ele tem essa bola que muita gente fala. Mas, por outro lado, é uma incógnita. É um jogador que nunca se despontou no profissional. Entendeu? Então, acho que 12 milhões de euros por um jogador que ninguém conhece no futebol, no mercado da bola, ninguém conhece. Nós, Santistas, conhecemos, mas no mercado, né, os clubes brasileiros, ninguém conhece o Lucas Meirelles quase. Então, porque ele nunca jogou, ele nunca fez gol, entendeu? Então, acho que tem que ver os dois lados da moeda, tá? Essa polêmica, se vendeu mal, se vendeu bem. Então, deixa eu para vocês nos comentários, mas eu queria trazer essa comparação da venda do Matheus Gonçalves com a venda do Lucas Meirelles, para que vocês tenham esse paralelo e saber e pensar se realmente a venda é ruim ou se a venda é boa. Você entendeu?
Porque o Santos, a gente sabe que o dinheiro não vai ser para contratação. O Flamengo investe em contratação. O Santos vai investir para pagar salário. Aí quebra as pernas do clube, porque vende um jogador, um dinheiro que entra que seria um bom dinheiro, mas que vai para pagar salário, para cobrir folha salarial. Aí arrebenta com o clube realmente, entendeu? Mas o comparativo das vendas tá aí para vocês poderem dar uma olhada, beleza? E antes de finalizar, falar sobre o mercado da bola, que o Santos estava tudo certo com o zagueiro, né? O nosso querido Tomás Palacios, eu falei ontem, todo mundo viu, né, em todos os sites, que o Santos tinha já efetivado a compra do Tomás Palacios. Compra não, por empréstimo, ele viria por empréstimo de 1 ano, com a opção de compra da Internacional de Milão. Porém, o Santos teve uma concorrência em cima da hora, o cara estava viajando, comprou até a passagem para vir para o Brasil, para fechar com o Santos. Aparece aí um concorrente na vida do Santos, né? Que é o nosso querido Tomás Palacios aí, o Zenit da Rússia surgiu como interessado para comprar o defensor. E aí, na última hora, ele segurou, porque a preferência dele é ficar na Europa. Você entendeu? Então, para ele vir ao Brasil, no Santos, era aquela opção que apareceu, mas não tinha nada ainda para ele. A hora que ele viu que chegou então uma proposta do Zenit para a Internacional de Milão de compra, aí ele falou, opa, vou segurar. Então o Santos talvez não vai contratar mais esse jogador, porque se o Zenit fizer uma proposta razoável para a Internacional de Milão em dinheiro, eles vão acabar vendendo o zagueiro e aí ele vai pro Zenit e não vem mais para o Santos, né? É uma pena, porque estava tudo certo, certo? O Zenit o interesse deles foi primeiramente notificado pelo jornalista argentino, tá? O Germán Garcia Grova. E ele falou que estava tudo certo realmente com o Santos, mas que apareceu na última hora o clube russo aí, o Zenit. Aí fica complicado, porque o clube russo, dinheiro não falta. Aí vai oferecer um salário muito melhor do que ele ia ganhar no Santos, né? Um contrato muito melhor, e vai fazer uma proposta em dinheiro para contratar junto à Inter. E aí, no caso, eu acho que os italianos vão acabar aceitando e, infelizmente, o Tomás, que estava tudo certo com o Santos, vai acabar não vindo mais. É uma pena, né? Que parecia que era um jogador promissor aqui no Santos, o nosso querido Tomás Palacios. Aí o Santos segue atrás de outros reforços, outros zagueiros. Segue negociando com o Duarte, segue negociando com o Adonis e vamos ver se dá negócio aí com alguns zagueiros. Mas parece que realmente a atravessada no negócio que o Zenit deu, eles vão levar o jogador para a Rússia, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!